Olá, meus irmãos, meus queridos, minhas queridas ovelhas, meus amados irmãos em Cristo, meu amigo, você que está nos assistindo. Estamos iniciando mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Essa é a primeira aula de uma série de ensinos que vamos falar sobre comportamento. Finalizamos no domingo passado uma série de ensinos sobre fé, baseado ali, na caminhada de Abraão, e agora vamos ter uma série de ensinos falando a respeito de comportamento, da nossa vida do dia a dia, né? E o ensino de hoje eu quero falar de ansiedade. Esse é o primeiro ensino. E como base eu quero ler o texto de Lucas, capítulo 12, do versículo 22 ao verso de número 34. Vamos aprender aqui o que a palavra de Deus nos instrui sobre a questão da ansiedade. Como lidar com a ansiedade? O que é ansiedade? Podemos buscar a cura, buscar um alívio, uma ajuda através da palavra de Deus? Claro que sim. Lembrando que eu quero fazer uma abordagem, trazer um ensino bem prático, bem didático, da perspectiva bíblica. Não vou estar falando aqui da perspectiva da ciência, da psicologia, da medicina, não. Eu quero estar focando no que a palavra de Deus nos recomenda para lidarmos com a ansiedade. Em outro momento, poderemos sim falar de uma perspectiva da psicologia e da ciência. Então o texto diz assim, Lucas capítulo 12, verso 22 ao 34. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves, quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou de dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou por essa rica e única oportunidade, por esse espaço que a igreja, ó Deus, nos oferece para estudo e meditação na Tua Palavra. Meu Deus, eu oro para que este ensino seja bênção, seja de edificação, de crescimento para aqueles que nos assistem. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, o tema da nossa aula de hoje é ansiedade.
o que é, como lidar, o que a Bíblia nos recomenda para tratamento e possível cura, né, se é que existe, da ansiedade. Importante frisar, queridos, que ansiedade todos nós temos. Uns talvez tenham um pouco mais, outros talvez tenham um pouco menos, mas podemos entender que ansiedade, ela é benéfica até certo ponto, ok? Então, tem pessoas que têm um grau de ansiedade que extrapola, né, e acaba trazendo problemas, prejuízos até para o físico, para o corpo físico. Mas todos nós temos um grauzinho de ansiedade, sabe? Aquela expectativa gostosa que todos nós temos diante de uma situação que pode, de alguma forma, trazer um desconforto, ou falar em público, ou quando está para chegar uma visita, ou na compra de um bem, enfim, isso todos nós temos. Bom, o que é ansiedade, né? Algumas coisas nós podemos falar que está associado à ansiedade. Aflição, ok? O que é isso? É um sentimento persistente de algo, uma ânsia, uma agonia. Então, a ansiedade, ela podemos considerar que a ansiedade é uma aflição, está associada a uma aflição, ou seja, é um sentimento que persiste, né? O tempo todo, nós não conseguimos nos livrar disso, isso vai gerando uma agonia, gerando uma ânsia, um sofrimento muito intenso na nossa alma. A ansiedade também podemos dizer que é uma angústia, ou seja, é uma inquietude. A pessoa não consegue ficar parada, a pessoa não consegue desfrutar de um momento de paz, de quietude, de ficar tranquila. É um sofrimento, é um tormento, né? A todo momento essa pessoa está com a sua mente ativa, procurando o que fazer, não descansa, né, um momento sequer. Ansiedade, podemos dizer também que é uma perturbação do espírito, ou seja, causada pela incerteza, né? Então, nós estamos vivendo hoje uma incerteza muito grande, né? O Senhor já nos advertiu sobre isso. A tua palavra que nós lemos aqui já fala sobre isso. O amanhã pertence ao Senhor. Mas, hoje nós estamos vivendo muito mais. Isso está potencializado em 10, porque as pessoas ficam ansiosas, preocupadas, se poderão sair em segurança, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, as notícias, tudo isso acaba de alguma forma potencializando, aumentando essa incerteza. De fato queridos, que nós não temos certeza de nada, tá bom? A única certeza que nós temos é que nós nascemos e vamos morrer, tá bom? De resto, nós não temos certeza de nada, né? Então, é uma perturbação de espírito, também tem relação com o perigo, né? Então, hoje estamos vivendo um momento de perigo, um perigo eminente, um perigo da morte, né? Quando estamos diante de um perigo que ele é real ou ele talvez, factual, ele não está ali eminente, né? Há pessoas que às vezes se cerca de todos os cuidados, coloca câmeras, cerca a sua casa, se cerca de todo tipo de proteção. Por quê? Ele está, né, numa relação com o perigo muito próximo. Isso gera uma ansiedade, isso consegue fazer uma perturbação de espírito. A pessoa vive o tempo todo perturbada, inquieta, de que alguém pode atentar contra a sua vida ou algum familiar. Ansiedade podemos também definir como perda do sossego. O que é isso? Causada pelo sofrimento de responsabilidade em relação a alguma coisa. Sabe aquela pessoa que você fala para ela assim, olha, eu preciso falar com você alguma coisa, pronto, né? Ela já dispara ali um comportamento e ela começa muitas vezes a ficar angustiada, ela não fica em paz enquanto você não chega para ela e diz do que se trata. E aí quando vai ver, não foi nada demais. Às vezes a pessoa queria apenas dizer para ela ali alguma coisa importante, valorizar em alguma situação. Pessoa, quando você dá uma responsabilidade para ela, diz para ela, olha, amanhã ou dia tal, gostaria que você fizesse isso ou aquilo outro. Então a pessoa já começa a viver uma perda de sossego, ela não dorme,
ela acorda, ela sonha com aquilo, ela tem pesadelo com aquilo, ela não consegue se desligar daquilo um minuto sequer. Enquanto ela não resolve aquilo, e quando vai resolver, fica tensa, não relaxa, por causa dessa perda, né? Essa perda de sossego, essa questão que acaba muitas vezes invadindo o seu espírito e sua alma. Ansiedade também está associada a uma ideia fixa. Tá? O que é isso? Algo que domina a gente, antecipa, né? É uma obsessão. Ok? Então a sociedade está com isso, a ideia fixa, a pessoa fica obsessiva com aquilo, é algo que domina aquela pessoa, a todo momento ela só pensa naquilo, ela dorme pensando naquilo, ela come pensando naquilo, ela fica antecipando. Por isso que o Senhor Jesus fala que não devemos andar ansiosos. Por mais de ansioso ou preocupado que nós podemos estar, nós não vamos mudar a realidade dos fatos. Guarde isso no seu coração. Por mais ansioso ou ansiosa que você esteja, preocupada com a situação, você não vai mudar a realidade dos fatos. Tá? Ansiedade, né, por último aqui, podemos também estar associado ao nosso sentimento. O que é isso? De inquietação. Você já viu aquela pessoa que fica para aqui e para lá, não para? Né? Tem alguma pessoa na sua família, ou que convive com você, que você cansa só de ver aquela pessoa andar para lá e para cá, fazer as coisas, uma agitação, não consegue terminar uma coisa, já está fazendo outra coisa, uma sensação de medo. Então, é um comportamento ou está associado à questão da ansiedade. Então, tudo isso aí é o primeiro ensino que nós queremos partilhar, né, nesta manhã, que é a questão da ansiedade. O que é ansiedade, né? Que está associada aqui ao versículo de número 22, né? Fazendo aqui um link que diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus aos discípulos dizendo: por isso vos advirto, uma advertência que Jesus faz aqui, não andeis ansiosos. Então, baseado nesse texto, né, nós podemos definir aqui algumas questões do que é ansiedade. O segundo ensino que nós aprendemos da proposta aí, agora de como lidar com a ansiedade. Bom, eu identifiquei que eu tenho certo grau de ansiedade. Ando agitado, tenho uma certa inquietação, eu perco o sossego, eu vivo uma perturbação, uma angústia, uma aflição, tudo isso está presente na minha vida. Bom, como que eu devo lidar com isso? A Bíblia nos responde. A Bíblia tem aqui nesse texto uma resposta para nós. Olha só o que diz o versículo de número 24 e o verso 27. Eu quero fazer uma junção dos dois versículos aqui. O 24 diz assim: observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiro. E aí no versículo 27, Jesus fala assim: observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Percebe aqui que Jesus, ele pega duas figuras, ele pega o pássaro e ele pega aqui os lírios. Ele traz para nós aqui esta metáfora, ou esta linguagem aqui, usando, né, esse simbólico de Jesus, usando essas duas figuras, o pássaro e os lírios, para trazer um entendimento maior para nós, de como nós também devemos lidar. Primeiro que os pássaros, eles também precisam de alimento, assim como eu e você. Eles precisam de tomar água, eles precisam também de se aquietar, né, de ficar, se aquecer, melhor dizendo, nos momentos de frio. Eles precisam de proteção, porque eles também têm algo que os ameaça, né? Tem os predadores. Os lírios, a mesma coisa, eles precisam crescer, né? É uma figura, é um ser vivo. Eles também crescem, eles também dão flores. E as coisas acontecem na vida dos dois de uma forma muito natural. Então o Senhor Jesus está falando para nós aqui que nós precisamos olhar
para essas duas figuras, para nós também trazer uma aplicação para a nossa vida. E eu coloquei aqui, meus queridos irmãos, 3 regrinhas básicas para nós aprendermos a lidar com a ansiedade. A primeira dela: desacelere, dê uma pausa na sua agenda. Quando Jesus usa aqui o texto lá que eu fiz a referência, né, de versículo 24 e parte do versículo 27, pode usar os 2 versículos se você quiser usar, não tem problema. Jesus está falando para nós desacelerar, para nós dar uma pausa na nossa agenda e começar a observar as coisas ao nosso redor. Às vezes nós estamos com a nossa ideia tão focada, tão fixa, tão obcecado por uma coisa, por um projeto, por uma situação que nós temos que resolver, que nós não temos mais percepção daquilo que está acontecendo à nossa volta. É importante que todos os dias, às vezes é difícil fazer isso, porque nós não fomos treinados, não fomos ensinados a fazer, mas isso é importante. Desacelere um pouco, entendeu? Reduza um pouco as suas atividades, os seus compromissos, reduza a sua agitação, esse corre-corre, e começa a observar os lírios. Então, muitas vezes nós estamos tão preocupados, tão correndo atrás para prover as coisas para nós, e não temos esse momento de pausa na nossa agenda, desacelerar, saber que Deus está olhando para nós também. A segunda regra que eu anotei aqui, no versículo 25, diz assim: qual de vós, por ansioso ou ansiosa que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que é côvado? Côvado na Bíblia é uma medida. E trazendo para os nossos dias de hoje, essa medida do côvado representa do cotovelo até a ponta do dedo médio. Cerca talvez de 50, 40, 50 centímetros, dependendo, né, de cada braço em média aí. Então, olha só, é muito pequeno. Então, a segunda regra é reconhecer a nossa incapacidade. Então, querido, presta atenção. Se por mais que ansioso que eu esteja, por mais preocupado que eu esteja, eu não consigo aumentar um côvado da minha vida. Eu não consigo alterar o percurso de nada. Então, eu preciso, então, reconhecer que eu sou incapaz. Eu não tenho capacidade de mudar as circunstâncias. E muitas pessoas que vivem num grau de ansiedade extrema, é porque elas estão tão preocupadas, elas estão tão aflitas, elas estão num grau de sofrimento tamanha, que elas acham que ela pode mudar tal situação. E essas pessoas, elas até interferem de forma, muitas vezes, equivocadas, elas interferem muitas vezes de uma forma mal educada, elas interferem uma vez até mesmo violenta na vida das pessoas. Porque elas querem que as pessoas vivam na perspectiva dela. Ninguém pode fazer isso. Então a pessoa ansiosa, ela não consegue olhar para si mesma e ver que ela é incapaz de mudar até mesmo a sua própria realidade, quanto mais aquilo que vem, né, de fora na nossa vida. A terceira regra que eu anotei aqui está baseada no versículo 28, que diz assim: ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando de vós, homens de pequena fé. Interessante que Jesus está trazendo essa expressão para nós aqui, porque está falando aqui, eu posso entender que a ansiedade também está ligada diretamente com a nossa fé. A forma como nós lidamos com a fé. Porque se eu, por exemplo, alimento a minha fé, ela é alimentada, ou a minha fé é dirigida pela palavra de Deus, então eu vou de alguma forma descansar em Deus. Agora, se a minha fé está baseada nas minhas próprias convicções, ou nas minhas próprias necessidades, então eu vou viver, né, fora da perspectiva de Deus. Por isso que ele fala, homens de pequena fé, porque nós estamos mais agindo pelas nossas
intenções, agindo pelas nossas vontades, agindo por aquilo que somos regidos pela ansiedade, pela preocupação, e não pela nossa fé. Por quê? Porque a ansiedade ou a preocupação, que eu vou falar um pouco mais, nós já queremos antecipar um fato que muitas vezes ele não vai se concretizar da forma como nós falamos. E aí sofremos por antecipação. Então a terceira regra é: Deus se importa com você. Então a terceira regra para nós lidarmos com a ansiedade, queridos, é saber que Deus se importa com você. Olha só, ele fala aqui: se Deus, ele veste, né, a erva que hoje existe e amanhã ela vai ser lançada ao forno, quanto mais nós, que somos filhos de Deus. Então, queridos, Deus se importa conosco. O problema, às vezes, é que as pessoas que são ansiosas, preocupadas, elas estão tão acometidas de resolver, de ir em busca daquilo que ela precisa saciar a sua necessidade, que ela esquece de que Deus está no controle. Que até mesmo aquilo que ela está em busca, é Deus que vai prover, é Deus que vai dar. Então, guarde esses princípios no seu coração. Você está ansioso? Você é uma pessoa ansiosa? Fica aí esses 3 ensinos para você lidar. Como lidar com a ansiedade? Primeiro, desacelere, né? Dê uma pausa, pare um pouco essa agitação, pare um pouco essa correria, entendeu? Pare um pouco de ficar buscando atender essa ânsia, esse desejo incontido que está dentro de você. Segundo, reconheça a sua incapacidade. Nós não podemos mudar sequer, né, um fio da nossa cabela. Não pode, uma folha de árvore só cai com a permissão de Deus. Então, relaxa. Terceira coisa, Deus se importa com você, né? Se Ele se importa com os lírios, que hoje existe e amanhã já não vai existir mais, quanto mais comigo e com você. Perfeito, meus irmãos? Bom, terceiro ensino que nós podemos aplicar aqui: sou ansioso ou sou ansiosa. O que eu devo fazer? A Bíblia também nos responde. Olha o que diz o versículo 29. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. O que Jesus está falando aqui? Preocupação, inquietação. É aquele sofrimento que nós temos antecipado. Já queremos antever o que pode ou o que vai acontecer. Então, se você é uma pessoa ansiosa ou você é uma pessoa ansioso, o que você deve fazer? Primeira coisa que eu coloquei aqui: administre o máximo possível as suas preocupações. Não tem outra receita, irmão. Jesus está falando aqui, nesse texto. Ele está falando aqui que se você, por exemplo, começa a ficar a indagar, a se questionar, o que eu vou comer, o que eu vou beber, como eu vou pagar aquela conta, não estou dizendo que você não tem que ser responsável. Todos nós temos que responsabilizar pelos nossos atos. Mas ele está dizendo aqui que muitas vezes nós nos entregamos a essas inquietações. E ficamos ali remoendo aquela situação que às vezes nós nem sabemos se ela vai acontecer. Né? Então, esta é a primeira coisa que você precisa fazer. Administre o máximo possível as suas preocupações. Entendeu? Então você tem o controle dela, você sabe como fazer isso. Segunda coisa que nós devemos fazer está no versículo número 31. Diz assim: buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Bom, eu sou ansioso, sou uma pessoa ansiosa, o que eu devo fazer? A segunda coisa, identifique a sua escala de prioridades. Olha o que o texto diz, vou ler novamente. Às vezes nós só temos isso aqui de boca, só temos isso aqui de discurso, mas não colocamos isso em prática. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui outras coisas, essas coisas nós acabamos de falar no versículo 29, que é a comida, que é a bebida, que é o vestir, que é
o bem-estar da família, que é o trabalho, que são tudo isso que nos cerca. São todas essas questões do dia a dia, que nós precisamos, né, também dar uma resposta para essas coisas. E o problema é que nós não sabemos identificar, não sabemos colocar na escala de prioridade. E aqui eu vou muito mais além. Você sabe o que é urgente e o que é importante? Muitas vezes, tudo para nós é urgente. Mas às vezes, querido, nós não sabemos ter um discernimento, ter uma separação, o que é urgente e o que é importante. Tem coisas que é urgente, mas não é importante. E tem coisas que são importantes, mas não é urgente. Então, aprenda, identifique a sua escala de prioridade, de valores. Então, às vezes você está dando muita importância, entendeu? A quem não deveria dar importância. Terceira coisa que eu devo fazer se eu sou uma pessoa ansiosa. Está no versículo 33 e verso 34. Diz assim: vendei, vou ler aqui na Bíblia, que talvez eu possa ter suprimido alguma coisa ali. Diz assim o 33 e 34. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, a terceira coisa que eu devo fazer aqui, para que eu possa, o que eu posso fazer para me ajudar, né, com respeito à ansiedade, pratique a generosidade. É isso que o texto está falando para nós. E aqui, queridos, se eu pudesse trabalhar esse texto aqui, mas podemos aqui trabalhar, e vamos trabalhar numa escola dominical, só em cima de generosidade. Isso aqui dá um ensino para nós, né, uma aula só para nós falarmos sobre isso. Então, muitas pessoas, talvez vivem numa ansiedade extrema, voltando lá fora, você vê que um ensino vai pegando o outro, um princípio vai construindo sobre o outro. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Então, ou seja, o texto está falando aqui que eu preciso o quê? Vender algumas coisas, que eu preciso dar esmola, que eu preciso olhar qual é o meu tesouro. Tem pessoas, querido, que às vezes elas são consumistas. Não estou dizendo aqui que você não deixa, o problema é seu. Se você tem dinheiro e paga, não há problema quanto a isso. Mas isso é um dos sintomas, já que você é uma pessoa ansiosa, carrega, né, um transtorno aí. Mas o interessante aqui é que a pessoa, ela retém tudo. Ela vai lá e abre o guarda-roupa dela e ela vê lá que ela tem 10 pares de sapato. Homem ou mulher, não importa. E ela percebe, talvez, que tem uma pessoa na igreja, na sua célula, uma pessoa de convívio com ela, e que vez fala assim: puxa, eu estou precisando de comprar um sapato, meu sapato está ruim, minha sandália não está legal, estou precisando de comprar um sapato, estou juntando um dinheiro para comprar. Então, querido, isso é sinal, isso é um toque do Espírito, é Deus falando com você, para você ir lá e abençoar essa pessoa, porque se ela está juntando dinheiro, está ali se organizando para comprar, e você tem 10, você só tem um par de sapato, 2 pés, você só usa um par de cada vez. Então, se Deus tem te dado a graça de ter mais, por que você não pode abençoar outras pessoas? E tem pessoas que têm muita dificuldade nisso aí. Sabe por quê? Porque ela vive preocupada com o dia de amanhã. Volto àquele ensino lá, o primeiro ensino lá atrás, né? De que a pessoa, no segundo, que ela está preocupada com o dia de amanhã. Ela vive ansiosa o que comer. Eu não vou dar essa oferta na igreja. Eu não vou abençoar tal irmão. Eu não vou fazer isso porque pode faltar. Entende? Sabendo, queridos, que Deus é quem cuida de nós. Então fica aí essas três coisas que você e eu devemos fazer. Vou repetir. A primeira, administre o máximo possível as suas preocupações. Você tem controle sobre elas. Muitas pessoas começam eu quero orar para Deus me tirar essas preocupações, essas coisas da sua vida. Não, querido, você tem que praticar. Isso aí é prática. Orar também, mas também tem que colocar em prática. A Bíblia fala de oração. Então, a oração tem uma parte que é orar e a outra, ação. Beleza? A segunda coisa que eu devo fazer, identifique sua escala de prioridade. Às vezes está invertida. E a terceira coisa, pratique a generosidade.
abençoe as pessoas, abra mão, né, de muitas coisas que às vezes você está tendo lá. E para nós concluirmos aqui o nosso estudo, nesta escola bíblica dominical, aí você vai dizer assim: poxa, pastor, o senhor falou aí o que é ansiedade, beleza, tranquilo, legal, né? Aprendi o que é ansiedade. O senhor falou também do que eu devo fazer, né, para poder, já que eu sou ansioso, o que eu devo fazer? Beleza, te ensinei você, o que você deve fazer. Falei também como lidar. O senhor me ensinou como lidar. Eu sou uma pessoa ansiosa, e como que eu devo lidar? Beleza, e agora, com tudo isso? Identifiquei, estou tentando lidar, mas aí, o que eu devo fazer então para me, de alguma forma, não ter ansiedade, ser curado da ansiedade? Olha, a Bíblia nos fornece orientações para nós buscar o tratamento. A cura, talvez ela não seja possível, porque isso é um mecanismo de defesa, todos nós temos, isso é necessário, né, para a ansiedade. A Bíblia tem a receita para nós. O problema, queridos, é que muitas vezes nós não lemos a Bíblia, em alguns versículos, algumas passagens, com essa perspectiva, com este olhar. E eu quero levar você agora para a carta de Paulo aos Efésios. E esse texto da palavra de Deus traz para nós algumas recomendações práticas, algumas orientações, o que a Bíblia nos orienta e nos oferece para nós tratarmos a nossa ansiedade. Olha só o que diz o texto, irmãos. Filipenses capítulo 4, verso 4 ao 7. Ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante dos homens. Perto está o Senhor. Olha a ansiedade voltando aqui de novo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo olha, voltando. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus. O quê? As vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E ele fecha aqui dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então percebe aqui, irmãos, está aí. Está aí a resposta, está aí a solução para que nós possamos descer daquele grau máximo de ansiedade para um grau aceitável, para onde você não venha ter prejuízo na sua vida pessoal, para que você não venha ter prejuízo nas suas relações, para que as pessoas que convivem com você também sofram, né? Também ao seu lado, porque às vezes não só a pessoa que está ansiosa, ela sofre, mas quem convive com ela também sofre. Está entrando no processo de adoecimento. Então o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele traz algumas expressões muito importantes aqui. Você vai ler esse versículo com muito cuidado, mas eu quero pensar rapidamente aqui alguns deles. Ele fala aqui de alegria. Alegria, alegrai-vos sempre no Senhor. Então a nossa alegria está em Deus. Então se você, por exemplo, tenta satisfazer ou preencher este vazio da sua alma, essa ansiedade com comida, com bebida, com drogas, com vício, com coisas, então a nossa alegria está em Deus. Você vai apenas reforçar essa ansiedade. Todas as vezes que você está ansioso e você vai lá e assalta a geladeira de manhã, você está reforçando essa ansiedade. Eu vou falar disso numa outra lição, numa outra aula que já trata mais da questão prática, né, de comportamento. E ele fala de novo, ele fala, alegrai-vos sempre. Ele fala, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então, o que ele está dizendo aqui? Que nós também precisamos compartilhar, né, com as pessoas, os homens, as pessoas também podem nos ajudar. Ele vai dizendo, ele fala assim, perto está o Senhor.
Ou seja, Deus está no controle, Deus está sabendo o que está acontecendo com você. E ele vai falando, não, Deus, nossa, uma coisa como e tal, tal. E ele vai falando assim, olha, você tem que dizer para Deus. Ele fala assim, olha, abre o seu coração, fala para Deus as suas súplicas, ore a Deus, clame a Deus, mas sempre com ações de graça. E aqui, queridos, está um ensino muito interessante que Paulo traz para nós aqui, que é ações de graça. Seja agradecido. Né? Muitas vezes nós não vivemos uma ansiedade que muitas vezes agrada a Deus, porque nós não somos gratos a Deus. E vivemos nessa preocupação, nessa inquietação, né, perturbadora dioturnamente. E por último, ele fala que, ele fecha que a paz de Deus, que excede todo entendimento. O que é entendimento? Aqui a nossa razão, o nosso intelecto. E ele fala assim, que guardará o vosso coração e a vossa mente. Então, por que ele fala o coração? Que é o centro das nossas emoções, né? Tudo que está afetando as nossas emoções, o coração acaba respondendo. E a gente fala assim, nossa, eu estou com um aperto aqui no coração, o meu coração está batendo mais acelerado, porque o coração é a resposta daquilo que está acontecendo na nossa alma, que está acontecendo na nossa mente e muitas vezes nas perturbações, nas inquietações da nossa vida. Então, a fonte é Jesus. Então, querido, este é o ensino que eu tenho para nós, nesta manhã, nesta escola bíblica dominical, que fala a respeito da ansiedade. Então, a Bíblia é a resposta. Percebe que hoje nós buscamos aprofundar na palavra de Deus. O que a Bíblia Sagrada tem a nos oferecer. O que ela também tem a colocar de mais de ruim para fora na nossa vida a respeito da ansiedade. Então, que esse ensino, eu espero que que o compartilhar desta palavra de hoje sirva de motivação para você que é ansiosa, para você que é ansioso, a vir para a faixa do equilíbrio. Nada nessa vida, o extremo, é saudável. Né? Precisamos ter equilíbrio em todas as coisas. Assim eu me despeço de você, agradecendo por mais essa oportunidade, que Deus continue abençoando a sua vida e que vamos aí buscar cada dia mais aprender e crescer com o Senhor Jesus. Encerro esta aula orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero agradecer ao Senhor por mais este ensino, por este princípio, ó Deus, extraído da Tua palavra de Deus. A ansiedade é um mal que assola, ó Deus, a humanidade. Todos nós. Não existe uma pessoa que não tenha um grau menor, um grau maior de ansiedade. Mas fato é que porque Jesus deu tanta importância, porque Jesus deu tanta ênfase neste ensino em várias passagens da palavra de Deus, porque Ele sabe de que a partir do momento que ela começa a sair da normalidade, se é que existe, do grau aceitável, começamos a entrar num processo de adoecimento e de sofrimento e até perda da comunhão com o Senhor. Assim nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.